Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e durante os próximos 30 minutos estarei com você em nossa live do projeto Oratória em Casa, em que nós vamos desenvolver, nós vamos discutir a respeito da comunicação, em que nós vamos trocar informações a respeito da comunicação. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Facebook. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha através do Instagram, Gilberto Vilela. Está chegando aqui a Yara Paula Lacerda, seja bem-vinda, Yara. Também a Berenice, que bom contar com a participação de vocês. Sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. Fiquem à vontade para participar conosco, fiquem à vontade para fazer o comentário de vocês, para darem a opinião de vocês, para estarem conosco aqui durante a nossa live. Está participando com a gente aqui também o Agnaldo Júnior. Seja muito bem-vindo, Júnior. Seja muito bem-vinda também a Águida, sempre participativa aqui conosco. Também está chegando aqui a Jo Oliveira. Olá, Jo, seja muito bem-vinda, sempre também participativa aqui conosco. Fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade para estar conosco nessa nossa transmissão ao vivo. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do diálogo que vacina. Nós vamos hoje com a nossa segunda dose da vacina do diálogo. Na live anterior, nós discutimos um pouco o quanto é importante o diálogo para o nosso dia a dia. E nós, então, devido ao sucesso da primeira dose, vamos, então, continuar esse assunto hoje com a segunda dose da vacina. Com a segunda dose da vacina do diálogo. E vacina é o que nós queremos, não é mesmo, gente? Não é mesmo, Etze, que está chegando aqui com a gente no Instagram? Você que está chegando aí no Facebook, fala o seu oi aí também com a gente, para que eu possa identificar que você está nos acompanhando. A Michele está chegando aqui também, através do Instagram. Muito bem-vinda, Michele. Obrigado pela sua presença constante conosco. Seja muito bem-vinda. Gente, antes de passar para o nosso tema principal de hoje, que é o diálogo, eu quero lembrar que você já deve ter ouvido a respeito disso. E se não percebeu, Berenice e todos que nos acompanham, estamos há 1 ano já de pandemia. Há 1 ano nós estamos nesse processo de distanciamento social. Há 1 ano nós temos convivido com essa nova realidade. Nós temos convivido com essa nova situação. 1 ano de pandemia. O que mudou no seu diálogo? O que mudou na sua vida durante esse 1 ano de pandemia? Que ainda não acabou, que continua, né? Infelizmente, continuamos na pandemia. É necessário continuar o distanciamento social, o uso da máscara, o uso da higiene, né? O cuidado comigo e com o outro. Mas e o que mudou? Quer compartilhar com a gente? Comente aí. O que mudou no seu diálogo, o que mudou na sua vida nesse 1 ano de pandemia? E durante esse 1 ano de pandemia, nós temos desenvolvido o nosso projeto Oratória em Casa, que é as nossas lives, os nossos atendimentos online, que nós temos discutido através de comunicação. Ou seja, é o momento para a gente trocar ideias aqui. É o momento da gente conversar um pouco a respeito de comunicação e também a respeito de outros assuntos. Não é mesmo, Zilda, que está aqui no Facebook? Então, é um momento que eu criei para que a gente possa trocar informações, para que a gente possa estar juntos, mesmo distantes, durante a pandemia, e é um momento para a gente trocar informações. E eu quero relembrar aqui com vocês que logo que começou a pandemia, eu comecei com alguns atendimentos, algumas sessões gratuitas de oratória, em que várias pessoas tiveram a oportunidade de estar comigo durante
a pandemia online, mas de uma forma muito presente, em que nós discutimos sobre comunicação. Você participou comigo? Muita gente participou e foi muito bom. Eu ofereci diversas sessões gratuitas de oratória, em que nós tivemos oportunidade de discutir sobre comunicação. Não é mesmo, Cleimar? Obrigado aqui pela presença conosco. E nós, durante esse 1 ano de pandemia em que nós já estamos convivendo, nós também discutimos sobre diversos assuntos interessantes. Não é mesmo, Júnior Mendes, chegando aqui? No nosso projeto Oratória em Casa, nós desenvolvemos diversas lives com assuntos relacionados à comunicação, relacionados ao diálogo, relacionados à campanha da fraternidade, que tem a ver com o diálogo, com a comunicação. Nós falamos muito sobre ultrapassar barreiras na comunicação. Nós temos várias lives. Se você não viu ainda, pode ver no Instagram, no Facebook, lives sobre live, com várias dicas de como montar a sua live. Nós falamos também sobre língua portuguesa durante esse 1 ano aí de pandemia e 1 ano também de comunicação intensa. Nós falamos também sobre comunicação, um universo de sentidos. A comunicação como um instrumento de inclusão social. Nós falamos sobre comunicação eficaz. Nós falamos sobre gestão de carreiras, comunicação e liderança. Muito assunto interessante, gente. Muita coisa bacana. Neném Otoni chegando aqui. Saudade, Neném. Neném de Itatiaiuçu. Desenvolve um trabalho muito bacana. Parabéns aí, Neném, pelo seu trabalho e obrigado pela presença aqui conosco. Gente, nós falamos sobre líder e chefe, falamos sobre determinação, nós falamos sobre educar para a vida, falamos sobre escutatória, o quanto nós temos falado sobre escutatória, sobre empatia. Então, 1 ano de pandemia, 1 ano de distanciamento social, mas através desse projeto Oratória em Casa, eu procurei estar mais perto de vocês. E foi muito bom, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Ver o seu comentário, ver a sua pergunta, ver o seu questionamento, ver você concordar ou discordar daquilo que eu falo, isso é muito bacana. Então, há 1 ano nós estamos nesse trabalho e é muito bom estar aqui com vocês. Fique à vontade, então, para participar conosco e fique à vontade também para indicar essa live para outras pessoas para que possam participar conosco nessa noite. E relembrando aqui, gente, na live anterior, nós começamos a discutir sobre o diálogo que vacina. O diálogo que traz uma proximidade entre as pessoas. O diálogo que possibilita a proximidade entre as pessoas, abrir caminhos entre as pessoas. Então, nós discutimos um pouco a respeito do diálogo que vacina. E nós falamos um pouco, inclusive, a respeito do poder posicional e o poder pessoal. Não é mesmo? Terabytes chegando aqui, o Tião Tour chegando aqui, obrigado pela presença. Então, nós falamos sobre aquela questão do poder pessoal e o poder posicional. Wesley chegando aqui, obrigado pela participação. Magda Emília, boa noite, Magda, obrigado pela presença. E eu comentei, gente, que o poder posicional é aquele que nós ocupamos quando nós estamos numa posição. Ou seja, uma situação em que eu estou, ou um cargo que eu ocupo. Então, o poder posicional estaria relacionado, inclusive, ao crachá que eu uso. A situação, a posição em que eu me encontro financeiramente, profissionalmente. Então, é um poder posicional. E esse poder posicional, nem sempre ele facilita o diálogo. Pode haver um certo distanciamento quando a pessoa está num poder, digamos, mais elevado ali, numa posição mais elevada. Já o poder pessoal é aquilo que eu sou, independentemente da função que eu ocupo. É aquilo que eu sou, independentemente do cargo que eu ocupo. Não é mesmo, Genair Moreira? Chegando aqui, obrigado pela presença.
E nós vivemos, às vezes, num poder posicional mais elevado e, às vezes, num poder posicional menos elevado. Por isso que é interessante que nós tenhamos sabedoria para desenvolver o nosso poder pessoal. Ou seja, é aquele poder que tem uma conotação mais positiva. Sou eu, independentemente da posição em que eu ocupo. Isso me faz lembrar aqui, inclusive, gente, de uma historinha que você já pode ter ouvido, ou uma frase que diz o seguinte: quando um pássaro está vivo, ele come formigas. Mas quando o pássaro morre, as formigas o comem. Então veja aí a questão do poder posicional e o poder pessoal. Então o pássaro todo grande, bonito, as formigas pequenas servem de alimento para ele. Mas quando ele cai daquela posição, ou seja, ele sai daquele poder posicional, ele então vira alimento para as formigas. Então isso me fez lembrar aqui dessa questão do pássaro e da formiga, que são situações em que nós podemos também vivenciar momentos em que eu estou num poder posicional e que de repente esse poder posicional cai, se inverte a situação e eu fico numa situação diferente daquela que eu estava anteriormente. E esse poder posicional, ele nem sempre facilita a comunicação. Mas e você? Conhece pessoas aí que, estando num poder posicional mais elevado ou mais baixo, mantém um poder pessoal desenvolvido, mantém um diálogo igual, mantém um diálogo de proximidade? Então você já conhece pessoas assim? Ou seja, pessoas que têm proximidade conosco, independentemente, têm uma forma de tratar, né, conosco, independentemente do cargo e da posição e do momento em que essas pessoas ocupam. É isso que nós precisamos buscar, esse poder pessoal desenvolvido. É esse poder, gente, de um mundo que tem muros, mas através desse poder pessoal, nós criamos, então, pontes. Nós criamos formas de alcançar o outro. Nós criamos uma forma de abrir o diálogo com o outro. É como que eu dividir poderes, né, com os outros e não utilizar um poder sobre o outro. Isso também é uma vacina para o diálogo. Isso também é uma forma de gerar proximidade com o outro, através do meu poder pessoal. Está chegando aqui a Palmira, da biblioteca. Obrigado pela presença conosco, Palmira. Palmira, com certeza, gosta desse tema, né, desse assunto relacionado ao diálogo e também do poder posicional, né, e do poder pessoal. Então, esse poder posicional e esse poder pessoal, ele precisa ser muito trabalhado para que eu me desenvolva independentemente da posição em que eu me encontro. Não é mesmo, Auriene? Obrigado aí pela presença. Faz sentido para vocês? Então clica no coraçãozinho aí, envie também essa live para mais pessoas para que possam participar conosco. E se você tem uma opinião diferente, se você tem uma pergunta, se você tem um comentário a fazer, fique à vontade. Participe conosco, não é mesmo? Roslene Nunes, a Lena, muito obrigado pela participação conosco. Então, gente, infelizmente nós temos um mundo em que muitas pessoas constroem pontes e muitas pessoas, que bom, que constroem pontes, mas muitas também constroem muros. Outro dia mesmo, eu conversando com uma colega minha, e ela disse o seguinte: Gilberto, essa questão de empatia, ser empático no mundo de hoje, agir e pensar no outro, é muito desafiador. É muito desafiador justamente porque nós temos parte de pessoas que buscam criar pontes, ou seja, ligação com o outro, proximidade com o outro, entender o outro, e muitas pessoas que buscam criar barreiras.
buscam criar impedimentos de proximidade com o outro. A Genair está dizendo aqui, assunto importantíssimo. Muito obrigado, Genair, aí pela sua colaboração. Genair sempre sábia nos comentários, muito bem. Então, e eu discutindo com essa minha colega sobre o quanto nós precisamos manter esse processo de busca da empatia, de busca de criar pontes, mesmo na contramão de muitas situações que criam muros. É um processo fácil? Não é. Esse é um processo longo para a vida toda e é um processo que exige da gente. Não é toda hora que eu vou conseguir ser empático, não é toda hora que eu vou conseguir criar pontes e não é toda hora também que eu quero criar muros. Porque, gente, imagine numa situação igual nós estamos, por exemplo, de pandemia. Imagine se não houver uma empatia, ou seja, de me colocar no lugar do outro, num momento tão delicado em que nós estamos, num momento tão diferente que nós vivemos. E tem pensamentos diferentes, vários pensamentos diferentes. E se a gente não procurar se vacinar para esse diálogo, para esse contato com o outro, o mundo vai cada dia mais se distanciando, as pessoas se distanciando, as pessoas se isolando, melhor dizendo. Não é mesmo, Meire? Obrigado pela presença aqui conosco. Então, se a gente não criar mecanismos de proximidade com o outro, mesmo à distância, o mundo vai cada dia mais sendo individualista, cada dia mais polarizando para cada um pensar do seu jeito. Então, eu vejo a questão da empatia como um trabalho a ser iniciado, a ser desenvolvido, para que a gente crie mais proximidade com as pessoas, crie mais pontes com as pessoas e diminua a quantidade de barreiras, diminua a quantidade de muros, que nós já vemos aí tantos por aí. E você, o que você pensa a respeito disso? Fique à vontade para fazer o seu comentário, fique à vontade para concordar, fique à vontade para discordar também desse conteúdo. Mas eu vejo que nós precisamos criar essa proximidade com os outros. E como eu já até comentei em lives anteriores, essa questão da proximidade não quer dizer que eu vá ser igual ao outro. Não, é olhar a diferença do outro como uma forma de ter uma ideia diferente, como uma forma de ter possibilidade de crescimento. Isso mesmo, Auriene? A Auriene está dizendo que está certíssimo. Obrigado, Auriene, aí pelo seu comentário. Então, gente, é uma forma de, através da diferença do outro, através do pensamento diferente do outro, eu me tornar uma pessoa cada dia mais completa. Através da ideia do outro, eu crescer. Eu crescer com as diferenças. Aprender com as diferenças. Porque o igual nós já temos. O igual nós já somos. Então nós precisamos, eu pelo menos vejo, que nós precisamos buscar aprender com a diferença. A Meire Cândido está dizendo aqui o seguinte: espero que consiga tocar os corações com suas palavras. A polarização é a falta de empatia e está dificultando o nosso caminhar. Realmente, Meire, obrigado pelo seu comentário. A polarização e a falta de empatia estão dificultando o nosso caminhar. Realmente, Meire, eu concordo com você que é essa questão da polarização, ou seja, cada um puxa para um lado, cada um pensa de um jeito, cada um quer ter o seu pensamento, mas não quer abrir mão, né, de discutir, de trocar ideias. Isso aí realmente, essa falta de empatia dificulta, eu vejo que dificulta o nosso caminhar. Por quê? Porque para a gente caminhar, nós precisamos dos outros. Gente, não tem como a gente caminhar sozinho. Não tem como. Porque eu dependo de você, por exemplo, aqui na live.
Você, de uma certa forma, caminha comigo e eu caminho com você. Não tem como eu fazer uma live só para mim. E não tem como você assistir a minha live, a nossa live, tá? A live é nossa. Não tem como você assistir se eu não estiver aqui. Então é um caminhar junto. É um caminhar junto, não tem como. Ah, mas de repente hoje eu estou muito bem e não quero caminhar com ninguém. Mas e amanhã? E amanhã, mesmo que eu esteja numa posição alta financeiramente, com toda a saúde, com todo o bem-estar, mas e amanhã? Quem diz que eu não vou precisar de você? E vice-versa. Então eu vejo que nós precisamos do outro. E isso eu vejo que nós devemos trabalhar isso através da empatia. A Palmira está dizendo aqui, Jesus como um exemplo a ser empático, se aproximar, mas não se iguala. Palmira dizendo aqui, Jesus como um exemplo a ser empático, se aproximar, mas não se iguala. A Genair também está dizendo aqui, obrigado pelo seu comentário, Palmira. Ou seja, eu entendi que seja um exemplo da gente se basear, né, da gente ver um pouco o que ele, independentemente de religião, o que ele deixou para a gente de proximidade com o outro. A Genair está dizendo aqui, colocar no lugar do outro, demonstrar empatia, faz parte da regra de ouro ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Ó, a Genair também está dizendo aqui, citando o exemplo de Jesus, igual a Palmira disse. Fazer com que os outros... Não, fazer com os outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Que fizessem, né, a nós. Então, obrigado, Genair, pela colaboração. Colocar no lugar do outro, demonstrar empatia, faz parte da regra de ouro, ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Fazer com os outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Porque às vezes a gente precisa sentir na pele para ver o quanto é difícil o outro passar por aquela situação. Seja uma situação de dificuldade financeira, uma situação de preconceito, uma situação de doença. Às vezes eu preciso sentir na pele para perceber o quanto o outro tinha dificuldade com isso. Almeida Divino está dizendo aqui, olá Gilberto, excelente trazer esse assunto para reflexão. Muito obrigado, Almeida. Que bom você estar aqui conosco nessa live pela primeira vez. Fique sempre à vontade, a live é nossa. Obrigado aí pelos comentários. A Kellen Consuelo está dizendo aqui, boa noite, estou te ouvindo e estou postando. Beleza, Kellen? Obrigado. A Kellen também, que sempre gosta de trocar ideias, discutir assuntos que sejam em prol da comunidade, isso é muito bom. Vamos discutir. Não quer dizer que eu vou concordar com você, você vai concordar comigo. Não é isso. O que a gente tem aqui é uma oportunidade de complementar as nossas ideias, trazer algo de diferente para as nossas ideias. Então, estamos aqui com os comentários da Palmira, da Genair, do Almeida, da Kellen, da Meire, diversas pessoas comentando a respeito dessa necessidade de empatia, essa necessidade de a gente se colocar no lugar do outro. E isso, gente, eu vejo que é uma forma da gente unir esforços, perdão pela pronúncia. Então é uma forma de unirmos esforços para enfrentar certas situações. Gente, tem muita situação que a gente não consegue enfrentar sozinho. Eu, pelo menos, não consigo enfrentar tudo sozinho. Seja a necessidade de auxílio lá do alto, seja a necessidade de auxílio das pessoas que estão próximas de nós. Daí a necessidade também de eu me abrir para isso, de eu ter essa abertura para que as pessoas possam estar próximas de mim, de eu ter essa empatia para que as pessoas estejam próximas de mim. E lembrar, gente, lembrar aqui o seguinte, que o mundo, seja em âmbito do bairro, da família, da cidade, do estado, do país, do mundo, eu vejo que o mundo ele não se organiza com divisão. Mesmo com ideias diferentes,
o mundo exige união. Para que a gente possa alcançar alguma coisa de um modo coletivo, a gente possa alcançar uma coisa maior, exige-se uma união. Por exemplo, você vai participar de um movimento, você vai participar de uma ação diferente, exige a união de uma equipe ali para organizar, por exemplo, um evento. Para você fazer um mutirão aí no seu bairro, na sua comunidade, para você fazer uma coisa acontecer. Às vezes a pessoa começa ali com uma simples manifestação individual, que depois comenta com o outro, que depois comenta com o outro. Então ela vai sentindo a necessidade de fazer aquela mudança, de fazer aquela alteração, de ter aquela manifestação. E a partir daí começa um trabalho de formiguinha que vai se unindo, vai se colocando no lugar do outro, ou seja, tendo compaixão da dor do outro. E com isso, une, e é com isso a possibilidade de se alcançar um resultado é muito maior do que eu alcançar através do individualismo. Não é uma live apenas, não é um texto apenas, não é um vídeo somente que vai fazer isso acontecer, mas já é uma discussão. Não é mesmo, Daniela do Carmo? Obrigado pela participação aqui conosco, aqui em nossa live, muito obrigado. Então, é um trabalho que exige diálogo. E diálogo é a nossa vacina necessária. Comunicação é preciso acontecer para que eu possa chegar até o outro. Como eu vou fazer uma união entre as pessoas, fazer com que as coisas aconteçam se não há diálogo, se não há proximidade, se eu não tomar essa vacina do diálogo? Então, realmente é algo que precisa acontecer, é algo que precisa que as pessoas abram mão de uma série de coisas, porque também um trabalho em equipe, um trabalho com mais pessoas exige abertura. Eu tenho que abrir mão de um monte de coisas, seja em qual for a relação. Amizade, namoro, família, trabalho, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tem que praticar muita empatia para poder conseguir chegar, às vezes, a um resultado. Concorda comigo? Discorda? Faz sentido para você? Fique à vontade para fazer o seu comentário para que a gente possa discutir. Então, gente, reforçando aqui que o diálogo é uma forma de encarar, é uma forma de unir pessoas, de aproximar pessoas, mesmo que haja essa diferença. É uma forma de nos vacinarmos contra tanta coisa de individualismo que a gente vê por aí. É fácil? Eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador. Mas um dia, às vezes, eu consigo, outro dia não. Então, é uma forma da gente, pelo menos, tentar criar pontes, tentar criar proximidade com as pessoas e, com isso, facilitar que as pessoas também exponham para nós aquilo que elas têm de sentimento, aquilo que elas discordam da gente. Mas é claro que para isso é preciso haver uma abertura, é preciso haver um envolvimento, é preciso que eu me entregue para esse processo de comunicação. Não é mesmo? Gente, nossa live está acabando, nosso tempo já está terminando aqui. Quero aproveitar o momento para deixar um grande abraço para todas as mulheres que amanhã comemoram oficialmente o dia, né, de todas as mulheres, mas nós sabemos da batalha dessas mulheres, de vocês, mulheres, todos os dias da vida. Então, quero deixar aqui um grande abraço para vocês. A Meire está dizendo aqui que nós precisa do povo abrir os ouvidos. O diálogo é uma ponte que vai e vem. Isso mesmo, Meire, nós precisamos de pontes. E o diálogo é realmente uma ponte que vai e vem. A comunicação é uma via de mão dupla. A comunicação não pode só ir, tem que voltar. Ou seja, as pessoas dialogando, as pessoas comunicando. Então nós precisamos ter essa abertura para esse diálogo. E muito bom esse diálogo aqui com vocês, a participação de vocês, tá bom? Fez sentido para você? Então, clique aí no coraçãozinho, envie essa live para mais pessoas, faça aí o seu comentário e estamos encerrando a nossa live de hoje.
Nossos parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E também, gente, não deixo também de frisar aqui os meus parabéns para você que enfrentou um ano de pandemia, que esteve com altos e baixos durante um ano de um desafio tão diferente, de um desafio tão grande para todos nós. Então, parabéns a você que se manteve. E graças a Deus nós estamos vivos. Nós estamos vivos mesmo depois de um ano de pandemia. E que a gente possa estar vivo ainda por muitos e muitos anos. Não é mesmo, Walter Júnior, chegando aqui? Que a gente possa ainda se comunicar e se vacinar cada dia mais com o diálogo e com a empatia. Domingo que vem tem mais live através do Facebook e através do Instagram, às 10 para as 8 da noite, e eu conto com a sua participação. Gente, muito obrigado pela presença intensa de vocês. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!